da Jubi, que eu ficava aqui, ó, falando toda hora. Saudades, Jubi. Tá com saudades da Jubi, é isso? Deixa eu contar pra vocês então. Logo logo é aniversário da Paty. E resolvi fazer uma surpresa pra ela e matar essa saudade louca que ela estava da Jubi. Ela tá achando que vamos passar o aniversário dela em Paris. Mas na realidade, Paris será apenas uma escala de alguns dias, antes de seguirmos para um lugar que a Paty sempre quis conhecer. Pois lá é possível ver a aurora boreal. Desde que eu conheço a Paty, ela fala que ver a aurora boreal um dia é o seu sonho. Não conta pra ninguém, tá? Mas até peguei ela um dia assistindo um vídeo live da aurora boreal no YouTube. Então vamos tornar esse sonho uma realidade. Iremos desbravar a Islândia a bordo da Aurora, que será nossa casa por 15 dias, e caçar a famosa aurora boreal por toda a Islândia. Falaram que não é tão fácil assim ver. Sério, a Islândia é incrível, de cores, olha isso. Tamanho desse arco-íris, eu nunca vi um arco-íris inteiro assim. Lógico. Tem que degustar, degusta, tem que engolir primeiro, você não pode. Então, nos próximos episódios, nada de velejo por aqui, mas iremos trazer para vocês essa experiência incrível que é explorar a Islândia por terra e nos apaixonar por um país realmente único nesse planeta. Enquanto isso, a Joy ficou lá na marina em Montenegro, sozinha. Espero que ela esteja se comportando bem, porque a gente vai demorar mais ou menos uns 30 dias para voltar para ela. Depois aqui de Paris tem a viagem dos meus sonhos, que o Duda também me deu de presente de aniversário. E muito bonitinho. Que a gente vai viajar para a Islândia para caçar a aurora boreal. Mas bater perna e andar para cima e para baixo é o que eu mais amo fazer em Paris. Escuta essa, que legal. Aqui em Paris é difícil você encontrar banheiros, né, para você ir. Você tem que ir num restaurante, comprar alguma coisa para conseguir ir. Desde passando na rua, tinha um negócio de um banheiro. Aí o Duda foi tentar entrar e ele apertava, o negócio não funcionava. Aí um senhorzinho falou para ele: calma moça, aperta o botão e espera, que aí fica verde, você pode entrar. A hora que você entra lá dentro, o negócio já limpou todo o banheiro. Achei muito diferente, super moderno, não vi em nenhum outro lugar do mundo, olha isso. É de graça, você para, você vem aqui, ó. Está em serviço, ocupado, está lavando, ou tá fora de serviço. Então quando o Duda tá aqui dentro tá ocupado, ele apertou o botãozinho e entrou. Na hora que ele sair, vai começar a lavar, dar uma esguichada lá dentro, tudo. E daí fica pronto para a próxima pessoa usar. Acho que ele vai sair, ó. Apertou o botão. Abriu. Tomamos um tempo para subir até a igreja de Sacré-Cœur e olhar a vista de Paris ali de cima. Depois ir até a Galeria Lafayette, que é uma loja enorme que vende de tudo. Enfim, caminhamos até fazer bolhas no nosso pé. Nossas 24 horas em Paris terminou com um passeio de barco pelo rio Sena com a vista da Torre Eiffel para comemorar o meu aniversário. E a hora de apertar o cinto e voar para o destino dos meus sonhos, a Islândia, a terra do fogo e do gelo. Chegamos e logo pegamos um táxi até a locadora de vans, onde pegaríamos a nossa casinha pelas próximas semanas.
E lá estava ela, a Aurora, nos esperando. Depois de uma vistoria rápida, saímos na procura de um posto de gasolina. Vamos abastecer a prima da Jubi. Será que o Duda vai conseguir? Opa! Saímos ali da empresa que fez a locação da Campervan para nós. E aqui eles entregam o tanque vazio. Então a primeira coisa, já tivemos que procurar um posto de gasolina que tinha aqui perto para encher o tanque, né? Agora lá vai o Duda apanhar da gasolineira, como sempre. Ah não, até que ele foi bem, ó. De primeira já conseguiu, deve estar tudo em inglês ali as coisas. Porque a língua local aqui não dá para entender nadinha do que está escrito. Acabei de encher o tanque aqui na Islândia. Eu achava caro nos Estados Unidos, né? Sabe quanto para encher o tanque aqui? 177 dólares. 70 litros. Chora não. Ai meu Deus, o que você está fazendo já de barbeiragem? Não. Esqueci de tirar o freio de mão. Começou bem. Começou. Bom, a nossa primeira noite na Islândia, eu achei que a gente ia pegar a nossa campervan e já ia sair pro mundo, né? Mas o Duda resolveu ficar num hotel. O Duda já foi muito mais raiz antigamente, tá muito Nutella agora. Falou que, porque a gente não conhece muito bem o terreno, tá frio pra caramba, a estrada tá congelada. Então a gente vai dormir no hotel, amanhã cedo acorda e já sai. Ok, acordamos. Malinha de mão. A gente veio pra Islândia só com mala de mão. Então a gente resolveu ficar 30 dias na estrada, contando com a Islândia, que é frio pra caramba, só com uma mala de mão. A vantagem é que é super fácil de você se mover de um lugar pro outro. Então, ok. Agora, olha isso. Essa é a Aurora. Tá lá, ó, congeladinha. O Duda já tá indo guardar a mala dele. E daqui a pouco a gente já vai seguir a nossa viagem. Vai começar a aventura. E olha a estrada, como tá congelada. Que ele tinha razão, né? Nós nem lembrávamos mais como era guardar as coisas num espaço tão pequeno, né? Mas vou te falar, eu acho que essa van aqui, ela é maior que a Jubi. O espaço dela inteiro é bem melhor aproveitado. Então eu tô tirando todas as minhas roupas, tem 2 lugarzinhos só pra guardar as coisas. Um aqui e um ali. Eu acho que eu vou ficar com aquele. Acabamos de sair do hotel e agora sim vai começar pra valer a nossa viagem. O nosso primeiro destino é Reykjavik, que eu acho que é uma das maiores cidades aqui da Islândia. Lá a gente vai ver algumas lojas para comprar mais algumas roupas, porque tá bem frio. Só isso aqui não vai ser o necessário. Bom, o Duda aqui na Islândia sabe tudo, né? Ele já veio pra cá uma vez no verão, né? Foi em agosto. Ele veio em agosto aqui, tava calor pra caramba. Mais ou menos, né? Que aqui nunca é calor. Mas não era esse frio que tá agora. Então para ele vai ser uma Islândia diferente dessa vez, até porque vai ter a aurora boreal aqui que ele nunca viu, então isso é novidade para ele, para mim, para vocês. E aqui nesse vídeo eu vou gravar um monte de dicas, porque eu tô recebendo no meu Instagram várias pessoas falando que isso aqui é o top da lista de desejos deles, de viagens para conhecer. Então vou colocar aqui valores, vou colocar lugares que você pode parar, as atrações, para poder ajudar vocês que querem vir aqui para a Islândia também. Porque para mim isso aqui era um sonho, uma viagem dos sonhos e agora a gente está realizando. Então eu quero compartilhar com todo mundo isso para mais pessoas virem para cá, porque com certeza é uma viagem inesquecível. E se você não segue a gente no Instagram, segue lá, Travel Fun, porque lá eu posto diariamente toda a nossa rotina, você vai poder acompanhar em tempo real as nossas viagens e da Islândia também. O que você está achando da Islândia, terra do gelo? Eu adoro aqui. A última vez que eu vim, eu fiz quase 3.000 quilômetros na Islândia. Acho que um pouquinho demais até para uma viagem de 10 dias. Dessa vez a gente vai fazer um pouco mais calma e ficar em mais tempo nos lugares mais legais. A parte que eu mais gostei aqui na Islândia foi a parte sul da ilha, onde tem muitas cachoeiras e um lugar assim super bacana e até perto de Reykjavik, que é a cidade grande aqui na Islândia. E como é dirigir a prima da Jubi aqui na Islândia? Vou dar uma saudade da Jubi. Espero que ela esteja em boas mãos lá nos Estados Unidos, cruzando os Estados Unidos de um lado para o outro e assim por diante. A gente está aqui com a Aurora agora, nossa van para os próximos 10, 11 dias.
Começou a nossa aventura aqui na Terra do Gelo, dia 1 da nossa viagem aqui pela Islândia, com a Aurora. Vamos caçar a Aurora Boreal. Estamos indo numa cidade chamada Reykjavik, que eu acho que é a maior cidade aqui da Islândia, para conhecer um pouquinho a cidade. Aqui é a cidadezinha de Reykjavik, olha que gracinha. Estamos tentando achar uma vaga para parar aqui no estacionamento da rua, mas a Aurora não cabe, ela é muito comprida. Acho que precisa ir na loja ali na frente, não tem estacionamento. É frio, hein? Olha, o frio da Islândia é diferenciado. Meu Deus, é um vento que corta, muito gelado. Eu tô com 4 blusas, 4, e eu tô com frio. Buda parou a Aurora ali. E agora a gente vai tentar entender como que paga isso e aonde paga. Não entendo nada dessa placa. Google Tradutor, me ajuda, por favor. Esse é o centrinho aqui de Reykjavik. Tem um monte de lojas, cafés, restaurantes. A gente tá andando aqui agora congelando. O frio daqui é bem diferente, né? É muito congelante. Para quem morria de medo dos ursos lá nos Estados Unidos, né? E temos aqui urso polar. Só que aqui na Islândia não existe urso, sabia? Porque tá muito longe da Antártica, que é onde tem os ursos polares, e eles não conseguem chegar até aqui. Acharam acho que 2 ursos só até agora aqui na Islândia. Foi em 2012 e 2017, se eu não me engano. Uma criancinha viu ele e aí os policiais capturaram e mataram ele. E outra coisa que não existe aqui na Islândia são insetos. Então quem odeia mosquitos, baratas, tipo Duda, se deu bem, porque aqui não existe, eles não aguentam, é muito frio. É o país mais seguro do mundo. Sério? Uhum. Não filma isso, que é Tem mais noite do que dia, né? Verdade. Deve ser tipo surreal a experiência de você chegar com o seu barco aqui na Islândia, mesmo que seja no verão, porque é frio pra caramba, né? A gente assiste o canal de um casal chamado Sailing Uma e eles têm um veleiro. Se não me engano, ano passado, no verão, eles vieram para a Islândia com o barco. E eu acho que foi atrás dessa construção aqui que chama Arpa, que eles ficaram ancorados. A gente vai lá ver, né? Porque é doido isso. Vamos enquanto a gente vai para a Islândia. Fechado. Você fecha? Opa! Nossa, acho que a gente não aguenta, não. É muito frio, né? Tem um veleiro ancorado ali. Será que ele veio velejando do Mediterrâneo para cá? Será? Mas não tem ninguém aqui na Islândia no inverno. A marina. Deve ser baratinha, né? Já ia ter que parar lá do outro lado. Naqueles pneus. E essa rua aqui é super famosa, porque tem o arco-íris no meio. Bem bonitinho, ó. E tem um crepe aqui que tá tipo... me chamando. Bom, aqui falaram que na Islândia tem o melhor cachorro-quente do mundo, né? Aí eu fui pesquisar na internet e achei um cachorro-quente. Fui lá, comprei pra gente, como nos velhos tempos que a gente fazia na Jubi.
E adivinha, eu comprei o cachorro-quente errado. Não era esse aqui, era outra marca, mas enfim. Deve estar bom também, né? Porque provavelmente é tudo igual. Só um número para dizer que é o melhor cachorro-quente do mundo. Vamos comer. Agora a gente tem uma mesa. Mesa com cadeiras, espaço. Vamos ver se isso aqui tá bom. Gostoso? Minha besta. Gostoso. Mas tá mega gelado. Pode tirar meu gorro. Nossa. Islândia é mais ou menos assim. Você anda 1 quilômetro e você quer parar pra tirar foto, pra ver a paisagem. Tá muito frio. Sabe, aquele ar polar congelante. Não dá nem vontade de sair dentro do carro. Mas a gente quer ver a paisagem, né? Que compensa. Bom, nossa primeira parada. Qual que é o nome do lugar? Thingvellir. Thingvellir. Aqui é onde tem as placas tectônicas aqui da Islândia que separou o continente em dois. Que um lado é A placa Euroásia, acredito. e a outra americana. Então a gente tá passando bem no meio da fenda aqui, ó. Que abriu. Uma coisa que a gente tá sentindo muita diferença aqui na Islândia é que agora são o quê? 5 da tarde, né? Não, mais ou menos. 4 ainda. É, e já tá começando o sol ir embora. 5h30 o sol se põe e ele nasce às 9h02 da manhã. Então a gente tem pouquíssimo tempo para aproveitar aqui. E aí no verão eles falam que tem o sol de meia-noite, que daí você não tem noite. Meia-noite mais ou menos ainda tá claro o dia. Acaba rápido o dia. Agora a gente tá saindo daqui do Thingvellir. É íntimo. E agora a gente vai procurar onde dormir essa noite, né? Porque pra variar a gente não sabe. Dormir? Como assim? Você não quer ver a aurora boreal? Hoje à noite a gente vai caçar a aurora boreal. O céu tá meio fechado aqui, sei não. 4h40 da tarde aqui e já tá com cara de noite, já tá ficando escuro, tá cada vez mais frio. E nós estamos indo, tentando achar um lugar onde não vai ter tantas nuvens para tentar ver a aurora. Tem alguns sites, alguns apps que você consegue acompanhar e ver qual região que pode ser que esteja boa e qual a intensidade também da aurora boreal. Então hoje a intensidade 4, que é 4, é uma moderada. Então torcer pra gente conseguir ver hoje, porque parece que os próximos dias a previsão daqui é de neve, chuva e mais frio. Chegamos no geyser. Bom, vocês podem ver a temperatura aqui já caiu mais do que estava. Deve estar uns 3 graus agora. Parecendo 2 pinguins, não consigo nem falar direito. Fecho aqui e ver os geysers da Islândia. Nós vimos dos Estados Unidos lá no Yellowstone. E agora aqui. O cheiro de enxofre super forte. Bem molhado o chão. Mas é bonito de ver. Esse aqui vai estourar agora, ó. 3, 2, 1 e...
Parei para ler ali sobre o geyser, mas eu vi que são vários aqui nessa região. E ele tem 100 graus. É a temperatura da água dele. O cérebro já tá congelando também, tá muito frio. Então quando ele tá lá embaixo na superfície, vai até 130 graus. Aí quando ele sai de fora, ele sai a 100 graus. Bem forte isso aqui. Duda tava me falando aqui que da vez que ele veio, não tinha nada aqui em volta do geyser. Você podia, né, dormir com o carro ali na frente. Hoje tem milhões de placas falando que é proibido dormir ali. E tem hotel, tem um restaurante lindo aqui na frente. Falou que eu acho que desenvolveu bastante essa região aqui. Também tem a possibilidade de ver a aurora boreal daqui, porque como não tem muita cidade em volta, deve ser bem escuro à noite. Então aqui eu acho que é um lugar bem legal. Aqui mostra um pouquinho, ó, a profundidade, 20 metros, 127 graus, e quando ele sai para a superfície ele vem a 100 graus. Então nós estamos exatamente onde está essa parte branca, que está separado, são as placas tectônicas, é onde fica a maioria dos geysers. Elas se movem 2 centímetros por ano, elas vão ficando cada vez mais longe uma da outra. Primeira noite na aurora, Duda começou a arrumar a nossa cama. E aí, será que essa cama é macia? Ontem à noite, a nossa caçada da aurora boreal não rolou. Dia 2 da viagem, são 7h50 da noite. Noite, tá? Meu Deus, que é isso?